Neste momento eu quero falar com respeito à chamada de Moisés. Eu vejo uma maneira especial de Deus trabalhar na vida de uma pessoa com quem Deus tem um propósito específico. Muitos já leram a história de Moisés, sabe como Deus assim o chamou para que ele libertasse o seu povo do Egito. Sabemos que Moisés foi salvo pelo milagre de Deus, né? Quando foi colocado no rio e a filha de Faraó assim encontrou e adotou como seu filho e preparou Moisés em toda a ciência do egípcio. Moisés estava pronto para ser um príncipe, né, do Egito. Mas Moisés conhecia que aquele povo que estava escravo ali era hebreu, pertencia ao seu povo. Mas Moisés não sabia que ele seria o líder pelo qual Deus iria usá-lo para libertar o seu povo do Egito. Mas Moisés estava sendo preparado por Deus. Então chegou o tempo realmente de Deus começar a agir na vida de Moisés. Ali sabendo que Moisés tentou resolver, né, certa situação usando a sua força e não conseguiu, e foi identificado ali, matou um egípcio aí, no outro dia tentou resolver outro problema, conciliar as pazes ali, e foi identificado e Moisés foi para o deserto. Então, 40 anos no Egito, e foi para o deserto, passou mais 40 anos pastoreando as ovelhas do seu sogro Jetro. Chegou um tempo realmente de Deus chamar Moisés para enviá-lo ao Egito e libertar o povo de Deus que ali se encontrava há 400 anos escravo. A maneira como Deus apareceu a Moisés. A Bíblia diz em Êxodo capítulo 3 que Moisés estava no deserto, né? E ele chegou a um lugar que a Bíblia é bem clara em dizer, por trás do deserto. A Bíblia tem certa expressão que às vezes ela traz uma lição muito importante. Aqui o Espírito de Deus usou aqui Moisés para colocar essa expressão, por trás do deserto. Ora, deserto já é deserto, mas aqui mostra um lugar, né, um lugar mais difícil, né, se é que existe, né? Então, por trás do deserto. Então, as várias traduções que às vezes mudam esse sentido dessa palavra por trás, colocar ao lado. Mas eu gosto de certas palavras, de certas versões de Bíblia, já tem um propósito a colocação dela. É isso que acontece às vezes na vida de alguém com quem Deus tem negócio. Ele se encontra em uma posição, em um lugar, em uma certa ocasião, que parece por trás do deserto, ou seja, um lugar onde ninguém está vendo, mas Deus está tratando com esta pessoa. É aí aonde a revelação de Deus, né? Aquilo que Deus tem de específico vai ser revelado. Ninguém, no lugar que você está só, onde ninguém lhe vê, não há nada por você, tem você como esquecido. É aí aonde a glória de Deus vai ser revelada. É aí aonde Deus vai revelar o seu propósito, o seu querer. Então foi ali onde Moisés estava sozinho por trás do deserto, que o Senhor lhe apareceu e revelou a sua vontade. Então Moisés viu uma sarça que ardia e não se consumia. Ele se aproximou daquela sarça e o Senhor falou do meio da sarça: Moisés, não chegue para cá. Tira a sandália de teus pés, porque o lugar aonde tu estás é santo. Deserto. Mas a presença de Deus se fez presente
o lugar tornou-se santo. E ali Deus revelou o seu propósito para com Moisés. Vá e tire o meu povo do Egito. Moisés disse: quem sou eu, Senhor, para tirar o teu povo do Egito? Moisés, o que você tem na mão? A vara, lança no chão. Moisés lançou a vara, transformou-se em cobra. Deus mandou que Moisés pegasse não pela cabeça, mas pegasse pela cauda. Por quê? Pegar pela cauda. Porque Moisés pegou pela cauda, dando a entender que as forças de Faraó, vamos assim ilustrar, Faraó estava sendo dominado naquele momento. Então ele pegou pela cauda e aquela cobra se tornou-se em vara novamente. Deus mandou Moisés colocar sua mão no seu peito e ele colocou, sua mão ficou leprosa, mostrando aí também que Deus tinha perdoado o seu pecado. E ele, quando botou no peito, ficou leprosa. Deus mandou, tirou, ela voltou normal. Então vá e tire o meu povo do Egito. Mas chega lá, Faraó vai dizer: quem me enviou? Diga: eu sou, me enviou. Eu sou, isso é um título, é um memorial. Deus eu sou significa Deus está acima de todos os deuses, de todos aqueles que se julga ser alguma coisa. Ele é o Senhor. E Moisés obedeceu ao chamado do Senhor. Moisés foi preparado intelectualmente falando, né, no Egito ali, mas precisava ainda de outro preparo, um preparo espiritual, um preparo de comunhão com Deus, por esses 40 anos que ele teve, um preparo em conhecer ao Senhor, que prossigamos e conhecer o Senhor mais de perto. Então Moisés conheceu quem era Deus, o poder de Deus. Então quero trazer essa breve reflexão com a seguinte expressão, Romanos capítulo 9, 16. Porque a chamada de Deus não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus que usa de misericórdia. A salvação é um ato na misericórdia de Deus. Ninguém merece a salvação. A Bíblia diz que todos pecaram e ficaram separados da presença gloriosa de Deus. Mas a Bíblia diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que Deus sofreu para que todo aquele que nele crê. E a Bíblia diz: pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Quero dizer também que uma chamada específica de Deus na vida de uma pessoa não é que a pessoa mereça, mas é um ato da graça e da misericórdia de Deus. No entanto, Deus vê certas atitudes na vida desta pessoa. Nós via que Moisés era uma pessoa que iria ser submisso à vontade de Deus. A Bíblia chega a dizer que ele passou a ser o mais manso da terra. Moisés iria ser obediente às ordens de Deus. Tem pessoas que, além de ser salvas, né, mas elas a si mesmas, elas não têm certas qualidades. Elas não submetem inteiramente à vontade de Deus. Elas não são sensíveis, né, ao Espírito de Deus, às orientações de Deus. Nós vemos Pedro, era um apóstolo, mas Pedro era um pouco fechado, né, para o Evangelho da Graça, para o gentio, né? Ele chegou até a se opor ali, né, quando ele tinha que pregar um gentio ali, né? Então Paulo era mais sensível à voz do Espírito Santo de Deus, sendo judeu. Então ele aceitou todas as orientações, né, para se entregar totalmente aos gentios, sem fazer acepção. Por isso que Paulo foi apóstolo dos gentios, porque ele aceitou essa revelação que a salvação era também para os gentios. Então Deus vê essas qualidades no apóstolo São Paulo também, que ele era sensível, né, à voz do Espírito Santo de Deus, à orientação do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que Pedro, apesar de ser apóstolo, chegou até ser repreendido por Paulo mais adiante em querer fazer distinção entre judeu e gentio. Então eu quero dizer que para você que Deus tem uma chamada específica, Deus olha algo em você. Então seja submisso, nunca seja soberbo, arrogante como foi Saul. Apesar de Deus dar uma oportunidade a Saul, né, que não era para ele ser rei, mas Deus assim deu uma oportunidade. E veja como ele agiu.
porque ele não tinha essas qualidades. Ele não era sensível à ordem, ele era obediente às ordens de Deus. Então Deus vê em certas pessoas, né, certas atitudes nessa pessoa inata, né? Porque todas as pessoas nascem vamos assim, com talentos, vamos assim, né? Então tem certa atitude que é inata dessa pessoa. Deus vê também isso em uma pessoa. Aqui fica essa orientação, né? E esta reflexão também para você que foi salvo, né? Que você tem temperamento explosivo, atitudes que não deve, né, ter um cristão. Mas a Bíblia diz que o fruto do Espírito, ele passa a existir na vida da pessoa quando o Espírito Santo de Deus entrou em sua vida. Então, esses frutos do Espírito têm que ser liberados na sua vida. Está no Espírito Santo de Deus. O fruto do Espírito significa o caráter de Cristo. É aquilo que Cristo quer que você seja. Mas o fruto do Espírito é amor. Aí é amor incondicional. É o amor ágape. É amor, é amar as pessoas independente do que ela é. Porque Cristo nos amou, né? Como nós somos, nos aceitou. Então nós devemos também amar os nossos irmãos. Amar também aqueles que estão distanciados de Deus, sem fazer acepção de pessoa. Então, o fruto do Espírito é amor, gozo, né? Gozo aqui é uma alegria que ultrapassa, né? Em qualquer situação, você deve se regozijar sempre no Senhor. Então é o Espírito Santo de Deus que coloca essa virtude dentro de você. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz no momento de adversidade, de guerra, de turbulência. Mas o Espírito Santo dá paz, tranquilidade para esses momentos você passar. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade. É ser longânimo, é saber esperar no Senhor, não ser apressado. É uma virtude do Espírito Santo de Deus. Mas o fruto do Espírito Santo é amor, né? Paz, longanimidade, benignidade. É sempre desejar o bem para o seu próximo. Nunca desejar o mal para o próximo. É um dos frutos do Espírito que está dentro de você. Antes você só desejava o mal para as pessoas, só queria o mal para você. Mas como cristão, você não pode mais proceder assim, porque o Espírito Santo, o fruto está no Espírito Santo de Deus. Então você tem que deixar você viver segundo a orientação do Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo é benignidade, bondade. É o ato de querer sempre o bom para as pessoas. Veja, desejar o bem das pessoas e desejar sempre o que é bom para as pessoas. Tem pessoas que só pensam o mal daquela pessoa. Você não está agindo como cristão. Né? Então, bondade. Né? O Espírito é bondade, mansidão. Às vezes você realmente, seu temperamento era explosivo, né? Mas o Espírito Santo de Deus habita em você. E você tem que ser mansidão, como foi Moisés, né? E aí vem mansidão, haver temperança. O que diz temperança é autocontrole. É você saber se controlar diante das adversidades, dos problemas que surgem, né? Se alguém lhe critica, você não deve revidar, mas tem que ter o controle, a autotemperança. Então aí está o fruto do Espírito na sua vida. Então tem que ser manifesto. E através dos frutos do Espírito, Deus é glorificado em sua vida. Então, a chamada de Deus para a salvação é um ato da graça, da misericórdia de Deus. Ninguém merece, né? Deus assim morreu na cruz do Calvário para salvar todos os transgressores, todos os pecadores. Deus não está interessado no grau nem na quantidade, mas que ele reconheça que é um pecador e pela graça ele é salvo. Agora, a chamada de Deus é um ato da graça, da misericórdia de Deus, mas Deus vê algo em determinada pessoa, né? Nós vemos isso em Hebreus 5:4, quando Deus chamou Arão, disse: ninguém pode tomar essa honra para si, como foi com Arão. Deus quis que Arão fosse sacerdote. Então, todos no reino de Deus têm o seu papel, todos no reino de Deus são servos. Agora, entre os servos, Deus chama uns e coloca determinada posição, porque é o querer de Deus, né? Não depende de quem quer, nem depende de quem corre,
mas é de Deus. Então faça uma autoanálise na sua vida, né? Como você tem procedido diante de Deus, né? Talvez você esteja pensando assim, mas há tanto tempo que eu estou na casa de Deus, né? E eu não sou visto, mas realmente Deus está lhe vendo agora. O que você está fazendo, né? Para que Deus possa lhe usar, porque a vontade de Deus é usar a todos, né? No seu reino não deve ter neutralidade, ninguém pode estar neutro, tem que estar ocupado em alguma coisa. Que prioridade você está tendo no reino de Deus, né? Então, veja, né, como você está sendo no reino de Deus, né? Os seus talentos, né? Se você está usando de maneira correta, ou você enterrou o talento, né? Tem negligenciado os seus talentos. É tempo de um despertamento espiritual na sua vida. Então, através desse vídeo, Deus fala para você. Desperte o dom que há em você. Foi com o jovem Timóteo, né? Ele estava negligenciando aquele dom de evangelista, né? E foi preciso Paulo chegar para ele e dizer: Timóteo, desperta o dom que há em ti. Então talvez, né, o dom que Deus tem lhe dado está adormecido. O que está fazendo é com que você tenha deixado esse dom ficado adormecido? O que está preenchendo a sua vida? O que tem sido prioridade? Faça uma autoanálise, que Deus conta com você.